integrar, trabalhar, aceitar as nossas sombras. A gente vê muito essas expressões por aí, né, em terapia, em textos, posts sobre autoconhecimento. Eu mesmo já utilizei essa expressão algumas vezes. Mas afinal de contas, o que raio é esta sombra que a gente precisa integrar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caroline, eu sou psicoterapeuta holística, taróloga, numeróloga, criadora do método holística. Antes de iniciar, vou pedir para tu curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os novos vídeos. Então vamos lá, para entender essa tal dessa sombra, a gente precisa entender primeiro o que a gente veio fazer aqui, né? Então que diabos nós viemos fazer aqui? Viemos ser ursinhos carinhosos? Não. Princesas da Disney? Não. Viemos ser o quê? Humanos. Yes. Viemos ser humanos. Cada um com seu propósito, cada um ligadinho na sua missão. E todo ser humano tem o kit da natureza humana. Ou seja, todos nós temos tudo. Medo, insegurança, inveja, agressividade, também temos amor, intelecto, enfim. Não existe uma pessoa que é só agressiva ou uma pessoa que é só boazinha. Ai, não aceito meu lado agressivo. Melhor aceitar, aceita que dói menos, porque senão a coisa vai ficar complicada se tu não souber aceitar lidar com isso. O problema está justamente nisso, quando a gente não aceita, a gente se identifica só com um lado. Porque, assim, a gente pode pensar no ser humano como uma moeda. A moeda não tem um lado que é cara e outro que é coroa, e as duas coisas não formam uma coisa só. Então, a gente é assim também. A gente tem a bondade, a maldade, o rancor e a doçura, né? E isso tudo, são, né, esses opostos fazem parte de uma coisa só, que somos nós. O que acontece? Quando a gente nasce, a gente é pura natureza humana, né? Pura essência. Aí a gente vai sendo moldado aí, primeiro pelos pais, né? Pela escola, pelos amigos, pelos relacionamentos. E, gente, tá tudo certo, não vamos botar culpa em ninguém, porque tá todo mundo aí reproduzindo aquilo que aprendeu. Então, os nossos pais aprenderam com os pais, também com a sociedade, com a escola, enfim. E a gente vai repetindo aí padrão, reproduzindo as coisas, tá? O problema, e assim, e principalmente os nossos pais, que são os primeiros, então, que nos moldam, né? Eles passam esses valores diante daquilo que eles acham que é certo, diante daquilo que eles veem como correto, diante daquele coletivo na qual eles aprenderam as coisas, tá? E depois a gente passa, né, pela escola, os relacionamentos, amigos, enfim, e a gente vai se moldando com tudo isso, tá? O problema é que a gente acaba se identificando só com um dos lados. E a gente abafa o outro. Por exemplo, tem famílias que a competição é vista como uma qualidade. Então, fulaninho lá vai receber esse valor, que competição, né, ser competitivo é legal. E aí ele vai competir em tudo na vida dele, vai querer ser o melhor aluno, o melhor esportista, enfim, vai ser uma pessoa super competitiva. E vai suprimir o lado dele de não competição. Então ele vai competir em tudo, nos relacionamentos, nas amizades, e vai suprimir o lado dele em que ele não é competitivo. Em outras famílias, porém, a competição não é vista como uma coisa tão bacana. Então, o outro fulaninho vai receber outro valor, né? E aí ele vai ser super tranquilo nas suas relações, vai ser aquele que compartilha, que complementa em vez de competir, mas em compensação vai suprimir aonde ele precisa ser competitivo, no mercado de trabalho, entende? Então a gente acaba se identificando com um lado só. Um outro exemplo de como a identificação com um dos lados funciona. Por exemplo, um outro fulaninho lá que nasceu num lar onde os pais são super dominadores, né? Então aquilo acontece naturalmente, os pais são dominadores com aquela criança.
essa criança, conforme ela vai se desenvolvendo, pode acontecer duas coisas. Ou ela se tornar também uma pessoa super dominadora, controladora, invasiva nos seus relacionamentos, né, na sua vida no geral, ou se identificar com o outro oposto, que é não saber se posicionar, não saber dizer não. Então, quando tu nega a tua própria natureza, né, a totalidade dessa tua natureza, quando tu te identifica só com um dos lados, e geralmente vai se identificar com aquilo que o coletivo tem como certo, como mais adequado, porque ninguém quer virar o ser das trevas, né? Então, quando tu não enxerga o outro lado da moeda, né? Aí não tem o eu, só tem o coletivo. Tu não sabe como que tu funciona. E esse outro lado que tu abafa, que fica suprimido, que fica escondido, é o quê? É um demônio? Não, é a tua própria sombra, que existe na mesma proporção, só que no teu inconsciente. Então, por isso que às vezes a gente se depara com certas situações, por exemplo, uma pessoa que se acha muito humilde, né? Então ela faz questão de dizer para os outros como ela é humilde, como ela é simples, né? Como ela é simplória. Só que na mesma intensidade ela tem uma arrogância, ou ela se acha o máximo, né? E claro, ela não vai falar isso, né? Mas ela tu vai perceber isso nas atitudes, nas entrelinhas, na observação, né? Porque a sombra é um negócio louco. Quanto mais pressão tu faz para esconder, quanto mais tu abafa, mais ela faz a mesma pressão para se expressar, para sair para fora. Então, o que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que eu ainda não dominei dentro de mim, né? E pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito, né? Então, tudo aquilo que eu ainda não sei lidar, que eu ainda não sei como que eu funciono com aquilo ali, né? Eu não sei o que fazer com aquilo ali, aquilo que eu não dominei é a sombra. E quanto mais a gente não integra essa sombra, mais ela aflora, né? Dos jeitos mais inusitados, situações mais inesperadas, porque parece a sombra é uma coisa assim, quanto mais tu tenta esconder, uma hora parece que ela enche o saco, e aí ela entra num piloto automático, né? Ela aciona gatilhos ali dentro de ti. Então aí tem situações assim que tu fala alguma coisa, ou que tu tem uma determinada atitude, e depois tu vai parar e dizer, olha, eu tava com o diabo no corpo, né? Ou alguém mesmo chega pra ti e diz, olha, nem parecia tu, nunca pensei, né? Então, porque a sombra naquele momento te dominou, e quando ela domina, né, como vem carregado de emoção, tu não controla. Uma coisa bem interessante sobre a sombra é que quando a gente não integra, a gente acaba projetando em toda a entidade que a gente conhecer nessa vida. Então, tudo aquilo que eu acho no outro, eu tô projetando a minha sombra? Sim. E digo mais, não é só coisa ruim, tá, gente? Por exemplo, porque a gente pode ter percepções boas ou ruins de uma determinada pessoa. Por exemplo, eu posso olhar para o fulano, para fulana, e pensar assim, nossa, como eu admiro o fulano, ele é tão seguro de si. Já outra pessoa pode olhar para o mesmo fulano e pensar assim, ai, não gosto de fulano, muito seguro de si, se acha. Entende? Que são percepções diferentes da mesma qualidade, né, da mesma pessoa, né? Só que são percepções diferentes, mas são duas maneiras de projetar a sombra. Então, eu projeto no outro aquilo que eu ainda não dominei dentro de mim. E aí, vocês me perguntam, como integrar esta sombra? Como fazer essa proeza? Virar um ninja, um samurai, matar a própria sombra? Não. Precisamos integrar, aceitar, acolher a nossa sombra. E como que a gente faz isso? Primeira coisa é parar de botar na conta do outro. Primeira coisa é responsabilidade, é entender que ninguém é vítima, que o outro não é culpado pelos nossos problemas, pelas nossas percepções, pelos nossos achismos, pelos nossos sentimentos. E quando eu falo o outro aqui, gente, é vivo e é morto, tá? Porque
É impressionante, às vezes nem o morto tem descanso, né? A gente culpa tanto o outro que até quando o outro já morreu a gente culpa também, né? Então a gente culpa o outro porque nos abandonou, porque a gente nunca mais vai ser feliz, porque nos desamparou, não é? Então aí e aí até é engraçado porque, né, tem essa a questão do obsessor, né? Mas muitas vezes, né, o morto já tá lá, já tem mais o que fazer, gente, tá lá do outro lado, tem vida que segue, né? E tu tá aqui então culpando, chamando, e aí, aí o que tu faz? Tu se sintoniza, né? Tu atrai com um monte de entidade aí que tá nessa mesma vibração. Então, a primeira coisa para integrar a sombra é responsabilidade. Parar de colocar na conta do outro. Uma coisa que a gente às vezes confunde muito, né? O sentimento. Por exemplo, o sentimento é nosso. Eu é que sinto. Tu é que sente. E, por exemplo, o amor a gente concebe bem esse negócio, né? Eu amo fulano, eu sinto amor pelo fulano, né? Mas aí a gente não aceita que a gente sente ódio, né? E sentimento é igual, gente, né? Então, se eu sinto amor pelo outro, né? Pela sensação que o outro me proporciona, isso funciona pro ódio também, cara pálida, né? Então, incomodou, leva pra casa que é teu, não é do outro. Segunda coisa é autoconhecimento. Sobre autoconhecimento, falei em outro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição se tu ainda não assistiu, né? E autoconhecimento, então, é o que? Individuação, é como que eu funciono, como eu me sinto, como do que eu gosto, do que eu não gosto, é me questionar o tempo todo, né? Como que eu funciono como indivíduo dentro deste grande coletivo. E isso, gente, é por quanto tempo? Para sempre, não tem outra maneira. Então, gente, é isso. Se tu precisa aí de auxílio para integrar suas sombras, para enxergar os dois lados aí dessa tua moedinha, precisa de auxílio aí no teu processo de autoconhecimento, te convido a vir fazer uma análise iceberg comigo, conhecer o meu método holística de atendimento. Só entrar em contato e marcar a tua consulta, que pode ser presencial ou online. Certo, gente? Gratidão e até o próximo vídeo.